Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa aula 19, falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada normalmente se sente irritada e tem sintomas físicos como inquietação, fadiga facial e tensão muscular. Pode ter problemas de concentração e de sono. Uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, ela é vista como, logo é notada como uma pessoa diferente. Porque você observa que aquela pessoa, ela não para, tá? Ela quer fazer tudo correndo, ela tem um pensamento acelerado, né? Ela tem uma predisposição a responder antes de você perguntar, né? Então você já observa que aquela pessoa sofre de ansiedade, mas até onde isso é normal, tá? Até onde isso pode virar um transtorno? A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. É considerada normal a ansiedade que se manifesta nas horas que antecedem uma entrevista, por exemplo, de emprego, a publicação dos aprovados no concurso, o nascimento de um filho, uma viagem a um país exótico, uma cirurgia delicada ou um revés econômico. Nesses casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio. E mesmo que ele não seja superado, favorece sua adaptação às novas condições de vida, tá? Então, você sentir ansiedade, um certo nervosismo, uma certa expectativa por determinados fatores que podem vir a ocorrer na sua vida, é normal, tá? Mas quando isso se torna uma ansiedade em nível mais difícil, um nível que te incomoda, um nível que tira o teu sono, se você sofre de insônia, se você tem tensão muscular, às vezes você esquece que você, no meio da conversa, de repente você esquece, parece um lapso na sua memória, que você acaba esquecendo o que você ia falar, tá? Esquece palavras, isso é decorrente da ansiedade, tá? O transtorno de ansiedade generalizada, TAG, segundo o Manual de Classificação de Doenças Mentais, o DSM-5, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. Mas o que o TAG pode causar? No entanto, outros sintomas incluem dores musculares, alterações cardíacas, tem gente que dá até palpitação, taquicardia, tá? Isso é muito comum, e a elevada pressão arterial, bem como a visão dupla, Em muitos casos, neurologistas, psiquiatras recomendam que essas pessoas nem mesmo dirijam seus automóveis, por conta dessa ansiedade excessiva, tá? O suor excessivo também, a inquietação, aperto no peito, perda de memória, aumento da frequência respiratória, dificuldade de concentração, boca seca, cansaço, tudo isso é sintoma de TAG. Pessoas com TAG acham difícil controlar essas preocupações desproporcionais em relação à realidade e persistem por pelo menos uns 6 meses. Esse transtorno pode afetar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa, resultando em uma constante sensação de apreensão. A pessoa acha que sempre, a qualquer momento, pode acontecer alguma coisa, tá? Se você tem um aluno que ele fica assim: tia, mal chegou na escola, tá na hora do recreio? Tá na hora de ir embora? Tia, tem mais atividade ou é só essa? Me fala, sabe? Que horas que a gente vai pro parquinho? Que horas isso? Que horas aquilo? Ele tá
sofrendo, essa criança está em sofrimento. Eu tenho um aluno, está no primeiro ano fundamental, tem 7 anos, fez 7 anos agora, mas venho acompanhando desde o início do ano, que eu sou professora do Fundamental 1, né? E essa criança, sempre, desde o início do ano, sempre foi muito nervoso, tá? Mas não ao ponto de se automutilar. Ele se agride, ele está se mordendo, morde o braço, morde a mão, range os dentes, a roupa, ele quer ficar mordendo a camisa o tempo todo, tá? Quando tem mais de 1 ou 2 atividades, ele já fica bastante nervoso. Eu já estou usando recursos como quebra-cabeça, em meio a uma atividade ou outra, para ele dar uma relaxada, blocos de montar, né? Então, são recursos, são estratégias que eu estou usando com ele, para ele relaxar. Uma criança inteligentíssima, tá? Só tira 90, 100, muito inteligente mesmo. Ele já veio para mim, entrou no primeiro ano lendo, tá? Para ver o quanto que ele é inteligente. Ele estudava em escola pública, veio para particular esse ano, mas já veio lendo e eu só aprimorei essa questão da leitura, né? E a gramática. E até a própria mãe dele me chamou para conversar há pouco tempo, falando que de como ele está se comportando em casa, que ela está muito preocupada, né? Eu ofereci meus serviços como neuropsicopedagoga, né? Falei que posso ajudá-lo, que ele precisa de terapia, precisa também estar indo ao neuropediatra e de repente vai precisar de uma medicação, tá? Em muitos casos é a medicação que controla, né? Umas gotinhas de melatonina, né, que é um calmantezinho natural, que é muito utilizado em crianças, né, mas somente o médico pode prescrever, tá? É muito importante quando a família percebe esses sintomas, né, e o fato dela ter me procurado para conversar, mostrar como ele está em casa também, isso me deixou feliz, me fez pensar que eu não estou sozinha, né? E o quanto que é importante esse casamento, né? Família e escola, que eu venho enfatizando desde o início do curso, né? E vocês vão precisar disso, tá? Desse casamento com a família o tempo todo. E essa criança demonstra não só o TAG, mas o TDAH também, né? Associado, tá? Um transtorno, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem associado a uma outra comorbidade, né? Dificilmente uma criança só tem só TEA, tem só TDAH, tem só TAG, tá? Sempre um transtorno vem associado a uma outra comorbidade, 99% dos casos, tá? E o que fazer se você tiver um aluno com TAG? Você vai ter que ter estratégias para relaxar essa criança, tá? Você não vai poder brincar o tempo todo, né? Você vai ter que dar conteúdo, né, fazer com que a criança entenda que existe momento de brincar, existe momento de estudar, mas você vai ter que usar o lúdico também para distrair essa criança, porque no momento que ele vê uma atividade com um certo prazer, uma certa diversão, dá uma aliviada nele. Então, eu já descobri aí uma estratégia, sabe? Porque os olhos dele, no momento de crise, enchem d'água, sabe? A lágrima corre mesmo porque ele fala, eu não consigo. Calma, meu filho, calma, vai passar e tudo. Eu não consigo, tia, me controlar. É mais forte do que eu. É as palavras de uma menina de 7 anos. Então, vocês irão passar por esse tipo de situação. E vocês vão ter que acolher muito essa criança, tá? Fazer com que ele faça as atividades, né? Porém, de uma forma mais suave, tá? O problema é que muitas escolas, principalmente as particulares, adotam, tem algumas editoras, às vezes não é nem culpa da escola, algumas editoras têm muitos livros, então a partir do primeiro ano já tem língua portuguesa, aí fazem mais um livro de gramática, aí fica um livro de texto e outro de gramática, aí matemática, história, ciência e geografia. No caso dessa editora, tem cidadania, moral e ética,
tem oficina de negócios, que fala sobre o empreendedorismo, tem o livro de tabuada, o livro de caligrafia, de artes e de inglês. Eu já acho um excesso de livros que sobrecarrega uma criança que saiu há pouco tempo da educação infantil. Então já é um baque enorme que eles sentem, né? E que eles têm que já se acostumar com isso. E independente da editora, independente do sistema de ensino da escola, é você, professora, que tem que ter esse olhar, essa visão, que nem a turma toda, ela não vai conseguir acompanhar esse material didático, tá? A gente está falando sobre um caso isolado de TAG e TDAH, mas você pode ter um TAG, pode ter um TEA, pode ter um DI, tudo na mesma sala. A lei no Brasil ampara até 3 crianças com transtornos na mesma sala com uma mediadora. Essa mediadora não pode sair para outra sala para mediar porque a mediadora da turma ao lado faltou, tá? Então não existe isso. Não existe também a psicopedagoga sair da sala dela para vir mediar o seu aluno porque você faltou, entende? Sendo que a escola ela tem que criar uma estratégia que quando você, mediadora, precisar faltar, essas crianças vão sentir, tá? E você sabe que, infelizmente, a lei respalda uma mediadora para 3. Mas já pensou se você pega, 3 transtornos como TEA, TOD e TDAH, tudo na mesma sala, e um deles ainda é cadeirante, um exemplo. O quão será difícil, o quão você vai ter que realmente se virar, né, em dar assistência a essas 3 crianças, mas mais importante do que dar assistência, do que cuidar da parte pedagógica, é você dar acolhimento, cuidados, se preocupar se a criança está alimentada, se ela está bem, se ela está se sentindo bem, se preocupa com o bem-estar da sua criança antes de qualquer coisa, tá? E você, professora, mesmo com uma mediadora cuidando dos 3, você, professora, é responsável por todos, pela sua turma, mais os 3, porque é você, professora, que cria atividades adaptadas, tá? E aí, você tem um aluno com TAG, né? Você vai ter que também criar uma atividade adaptada para ele. Já pensou nisso? Por isso que essa formação é tão importante, né? A gente está falando de uma responsabilidade muito grande, tá? Muito grande que realmente nós temos que assumir dentro de sala de aula enquanto professora, né? Buscando essa atualização apropriada, tá? Ficamos por aqui nessa aula, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês.